Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Giovanni, do canal Assim é Fácil. E hoje nós vamos fazer mais uma participação no canal do professor Marcos Aba. Para assinar a lista de frequência da aula de hoje, não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcando o sininho das notificações para ficar por dentro sempre que um novo vídeo for postado. Também não esqueça de deixar um like, compartilhar os nossos vídeos com todos os seus amigos e conferir as novidades nas nossas redes sociais. Hoje nós vamos tratar de um assunto da matemática que é bastante relevante para a física. Estou me referindo ao assunto de funções. E no caso da física, ao assunto de cinemática, mais precisamente, movimento uniformemente variado. Acompanhe a resolução da questão de hoje. A questão que nós iremos resolver hoje é do livro Tópicos de Física, volume 1. Mais precisamente, o tópico 3 da parte 1, que trata de movimentos uniformemente variados. Acompanhe a leitura do enunciado da questão. O espaço S, em função do tempo t, para um objeto em movimento uniformemente variado, é dado pela expressão. Veja que ele já começa fornecendo a função do movimento que nós iremos analisar. S igual a 25 menos 10t mais t ao quadrado. E ele especifica que essa função está escrita no Sistema Internacional. Determine, item A, o instante em que a velocidade se anula. Veja que nós poderíamos utilizar nessa questão as funções horárias do espaço, S igual a S0 mais V0t mais A sobre 2t2. Também a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT. E lembrando que no movimento uniformemente variado, a aceleração é constante. Porém, como o intuito dessa resolução é mostrar a relação da matemática com a física, nós podemos perceber que a função fornecida pela questão é uma função do segundo grau. E por se tratar de uma função do segundo grau, o gráfico que representa essa função é o gráfico de uma parábola. Quando ele pede no item A para que a gente forneça o instante, ou seja, o tempo em que a velocidade se anula para que V é igual a zero, é importante perceber que no gráfico da função do espaço, que tem o formato de uma parábola, nós temos, primeiramente, um movimento seguindo o sentido, progressivo ou retrógrado, e num determinado momento há uma inversão nesse sentido do movimento. Ele deixa de ser progressivo e passa a ser retrógrado, ou deixa de ser retrógrado e passa a ser progressivo. Isso ocorre exatamente no vértice da parábola da função. Como o vértice da parábola é onde ocorre a inversão no sentido do movimento, é nesse instante em que o corpo para momentaneamente para inverter o sentido do seu movimento. Em outras palavras, ele quer que a gente calcule o instante em que a velocidade é zero. Ou seja, o tempo no vértice da parábola é o x do vértice. Lembrando que o x do vértice é calculado por menos b sobre 2a. Identificando os parâmetros na nossa função, nós temos o a sendo o termo ligado ao tempo ao quadrado, o b, o termo ligado ao tempo, e o c, o termo independente. Portanto, substituindo os valores, menos o termo ligado ao tempo, que é menos 10, sobre 2 vezes o a, que o a é o termo ligado ao tempo ao quadrado, no caso, 2 vezes 1, nós vamos ter, portanto, menos com menos, mais 10 dividido por 2, 5. Como o x do vértice corresponde ao tempo, 5 segundos. Item B. Ele quer que a gente desenhe os gráficos do espaço, da velocidade escalar e da aceleração escalar em função do tempo. Vamos lá então. Primeiramente nós vamos desenhar o gráfico do espaço, que por se tratar de uma função do segundo grau, nós precisamos determinar alguns pontos para o desenho da parábola. Nós vamos então ter o gráfico do espaço em função do tempo. E nós já sabemos que por se tratar de uma função de segundo grau, esse gráfico terá o formato de uma parábola. Como nós já temos o x do vértice, vamos agora calcular o y do vértice. Onde o y do vértice tem uma fórmula própria, porém, como a gente já possui o x, nós podemos simplesmente substituir na função. Vai ser igual a 25 menos 10 multiplicado pelo x do vértice, que é 5, mais o x do vértice ao quadrado. Esse y do vértice vai ser, portanto, 25 menos 50
mais 25. O y do vértice é igual a zero. Veja, portanto, que o vértice desta parábola vai tocar o eixo x. O ponto em que o gráfico cruza o eixo y é o ponto em que esse gráfico tem como valor de x igual a zero. Então, substituindo zero, nós vamos ter a posição inicial do movimento, 25. Então, sabendo que o corpo inicia o movimento na posição 25 e que em 5 segundos esse gráfico toca o eixo do tempo, nós vamos ter como gráfico a parábola, o esboço desta parábola. Vamos agora desenhar o gráfico da velocidade pelo tempo. Para que a gente possa desenhar o gráfico da velocidade pelo tempo, nós temos que determinar a função da velocidade pelo tempo. E para isso nós precisamos da velocidade inicial e da aceleração. Bem, esses parâmetros eles são obtidos da função fornecida. Então vamos lá. Posição inicial é o termo independente, 25 metros. Velocidade inicial é o termo ligado ao tempo, menos 10 metros por segundo. E a aceleração é o dobro do valor ligado ao tempo ao quadrado. Veja que o termo ligado ao tempo ao quadrado é a metade da aceleração, de acordo com a função horária do espaço do m/v. Então, como o termo ligado ao tempo ao quadrado é 1, o dobro disso, a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Com esses parâmetros, a gente consegue determinar a função horária da velocidade para esse movimento, que é velocidade inicial menos 10, mais a aceleração 2t. Veja que o que nós temos é uma função do primeiro grau, cujo gráfico tem o formato de uma reta. Portanto, os parâmetros que nós temos desta função, o termo independente, que nós chamamos de coeficiente linear, e o termo ligado ao tempo, que é o coeficiente angular, vão nos fornecer o formato desse gráfico. O menos 10 corresponde ao ponto em que o gráfico cruza o eixo y, menos 10 é a velocidade inicial desse movimento, e que nós sabemos que em 5 segundos ele vai momentaneamente parar devido à inversão do sentido do movimento. Portanto, em 5 segundos é o ponto em que o gráfico cruza o eixo x. E para finalizar, vamos desenhar o gráfico da aceleração. O gráfico da aceleração pelo tempo, já que a aceleração para esse movimento é uma constante, nós vamos ter uma reta horizontal passando pelo ponto cujo valor corresponde ao valor da aceleração desse movimento, que nós já identificamos que é 2. Portanto, esse gráfico é uma reta horizontal com valor positivo de 2 metros por segundo ao quadrado ao longo de todo o movimento. Esses são os gráficos que nós obtivemos para este movimento. Se você gostou dessa resolução, não esqueça de escrever nos comentários. O Assim é Fácil. Também não esqueça de se inscrever no nosso canal, marcando o sininho das notificações, para ficar por dentro sempre que um novo vídeo for postado. Dê um like, compartilhe nossos vídeos com todos os seus amigos e acompanhe as novidades nas nossas redes sociais. Fiquem bem e acompanhem as próximas resoluções dos próximos vídeos. Assim é fácil.